Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, ouvindo a tua voz, sendo ministrada pela tua palavra, e te agradecer, Deus, porque o Senhor tem me dado o privilégio de viver isso através da vida do meu marido. Jesus, eu o coloco aqui diante de ti como servo teu que ele é. Senhor, como vaso que foi cheio pelo teu Espírito, para que ele possa falar tudo aquilo que o Senhor já falou com ele, Pai. Que cada palavra dita aqui seja semente de transformação, seja semente, Senhor, de cura, de libertação. Que essa noite seja uma noite de salvação. Deus, usa o seu filho, abençoa, Senhor, que a cada dia ele possa mais e mais estar atento àquilo que o Senhor tem falado com ele, para que ele possa transmitir à tua igreja, Senhor. Muito obrigada por tudo, abençoa essa palavra, abre os olhos e os ouvidos espirituais do teu povo nesse momento. Em nome de Jesus eu repreendo toda tentativa de Satanás de tirar-nos do foco nesse momento, Deus. Eu oro e te agradeço. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Muito bom a gente estar junto mais uma vez aqui. Eu quero começar pedindo perdão ao Ministério Infantil. Não vou estar aqui, né? O pastor já falou aí nos grupos, a Carla falou aqui agora. A gente vai ter uma atividade junto a todos os jovens, né? A gente tem feito parte de um movimento de unidade que visa unificar todas as juventudes, né, trabalhar em unidade, todas as juventudes, todas as denominações, e a gente tem feito parte da coordenação, e esse ano, graças a Deus, a gente vai conseguir fazer a Semana do Avivamento toda, e o encerramento a gente vai fazer lá nos Arcos da Lapa, e vai ser justamente no dia 18, né, é uma programação que já estava marcada desde o início do ano, então não tinha nem como a gente alterar nenhum tipo de data, mas estaremos lá. Acredito que a maioria vai estar aqui, pelo que a gente foi conversando aí, vai estar aqui servindo, a maioria dos jovens estarão por aqui, mas alguns estarão lá, então orem por nós também. A gente vai estar lá, não apenas fazendo um evento, mas nesse dia a gente vai fazer um evangelismo lá, e a gente espera alcançar muitas vidas, né, ali naquele local, e que os irmãos estejam intercedendo, orando, para que seja um dia também poderoso do derramar de Deus. A gente tem orado na Semana do Avivamento sempre pelo nosso estado, pela nossa cidade, mas a Semana do Avivamento é algo que acontece no Brasil inteiro e até em alguns países do mundo, né? Isso começou lá em Curitiba, um grupo de irmãos se reuniram e decidiram deixar de lado aquilo que os separava e começaram a caminhar juntos em unidade, e a partir daí tudo foi crescendo. Fizeram lá uma grande reunião no estádio do Atlético Paranaense e lotou o estádio, e o negócio foi ganhando corpo e foi ganhando o Brasil, chegou aqui no Rio. Hoje a gente tem feito parte dessa coordenação aqui do Rio. Nós somos os líderes aqui da Baixada, eu e Laís, junto com o pastor Mateus, lá da Batista da Luz. E, irmãos, orem por nós, porque vai ser um desafio muito grande estar ali nos Arcos da Lapa. A gente encontra todo tipo de pessoa, todo tipo mesmo, né? Desde uma família padrão comum passeando, até, de repente, um drogado que pode estar ali. Então, a gente conta mesmo com a oração dos irmãos, e espero que os irmãos não fiquem só em casa orando. Já está aí feito o convite para estar aqui na CBF e poder servir ao Senhor. Vai precisar de ajuda, como alguns estarão lá, então a gente vai precisar mesmo de ajuda aqui. Venham para estar servindo. Bom, recado dado, né? Eu ia até passar vídeo, mas eu esqueci de deixar lá com os meninos. Depois vocês veem, a gente tem compartilhado lá os vídeos lá do Movimento de Unidade. Vocês podem assistir ou entrar lá no Instagram da Unidade Rio, e você vai acompanhar aí tudo que eu falei aqui, tá bom? Mas vamos para a mensagem de hoje. Como disse a Carla, Deus tem algo a falar aos nossos corações hoje, e a gente precisa estar atento, a gente precisa estar com os corações abertos. Se você tiver com alguma barreira aí agora, se você tiver com alguma coisa te impedindo de ouvir essa mensagem, ora aí agora, fala: Senhor, tira de mim qualquer impedimento, qualquer barreira, eu preciso ouvir a Tua voz. Quando você saiu da sua casa, eu acredito que você não veio aqui só para rever amigos, você não veio aqui só para comer um bolo na recepção, que é muito gostoso, mas você não veio aqui só para isso. Você não veio aqui para rever, né, a sobrinha do pastor Osório, e lembrar de quando ela esteve aqui e participou da ilustração do carrinho,
né? Não sei quantos se lembram. Eu olhei para ela e falei, caramba, o carrinho. Aí cheguei ali, o pastor Osório falou, eu falei, lembrei dela. Eu acredito que você não veio aqui só para isso, eu acredito que você veio aqui ouvir a voz de Deus. Então abre o teu coração. Tá, vai. Foi? Aí depois tu vê lá qual que ficou legal. Vamos lá, gente. Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema, e o tema é quando o rei está chorando. Quando o rei está chorando. Tem ali uma arte muito maneira, o pessoal da mídia sempre se superando aí. Quando o rei está chorando. E a história que eu quero contar para vocês hoje, ela tem alguns personagens. Eu quero frisar em um desses personagens, daqui a pouco eu vou dizer qual é esse personagem, que eu quero que a gente pense nele, né? Mas essa história ela é uma história que tem vários personagens, e inclui alguns bem conhecidos. Eu quero que você me acompanhe na leitura. Nós vamos fazer a leitura do texto que está em 2 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 13. 2 Samuel 15, a partir do versículo 13. Já está projetado para a gente. Mas você que está com a sua Bíblia, abre a Bíblia, acompanha aí, vê se está certinho. Vê se a gente não burlou nada ali para tentar enganar vocês. É bom você conferir na palavra se está certinho com o que está escrito aí. Vamos lá, hein? Vou fazer a leitura. Então, um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade. E todos os seus soldados marcharam passando por ele, todos os queretitas e peletitas, e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai, de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado em sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Versículo 21. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Que declaração forte, hein, irmãos? Versículo 22. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Agora vamos lá para o versículo 30. 2 Samuel 15, versículo 30. Diz assim o texto, ó: Davi, porém, continuou subindo o monte das oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalçados. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Irmãos, essa é uma história muito forte, a gente vai conversar sobre ela, mas eu preciso tentar fazer você vir junto comigo. Então eu quero fazer algumas perguntas. O que você faz quando o seu rei está chorando? Você tem um rei. A gente também vai falar desse rei hoje. O que você faz quando o seu rei está chorando? Você permanece com o seu rei? Você permanece com ele ou você abandona o seu rei no momento em que você vê ele chorando? Qual é a sua atitude? Eu quero falar da história de um homem que está aqui no texto hoje, que ensina muito para todos nós sobre o que fazer quando o nosso rei está chorando. Aqui a gente leu uma história bastante interessante do rei Davi, que está no momento em que o rei Davi está chorando. E por que o rei Davi está chorando? Logo no versículo 13, que a gente leu logo no início,
o texto diz assim, pode botar o 13 de novo, já está lá, ó. Então um mensageiro chegou e disse a Davi, os israelitas estão com Absalão. Aquela NVI ali já é um pouco diferente da minha, ó. Então o mensageiro chegou e disse a Davi, o coração dos israelitas está do lado de Absalão. E eu gostei dessa outra NVI, é porque tem duas NVIs, eu escolho uma e eles botam a outra, sempre assim. E aí eu ia ler aqui também na Nova Almeida Atualizada e na King James, porque traz exatamente essa ideia que está ali no texto. O coração dos israelitas está do lado de Absalão. A ideia não é só que o povo está com Absalão. O coração do povo está com Absalão. Pastor, qual que é a diferença? Naquele tempo, irmãos, era muito comum as pessoas escolherem por medo. Chegava um cara, dominava ali a tua cidade, é um rei, um conquistador, o cara matou todo mundo, tu tá ali vivo diante do cara, e o cara tá com a espada na mão, falando, e aí, tu me ama? Pô, meu irmão, te amo desde que você nasceu, estava esperando você chegar aqui na nossa cidade, estava torcendo por isso, ó rei, eu não aguentava mais viver o que eu estava vivendo até então. Muitas pessoas escolhiam um rei por medo do que o rei podia fazer, medo do que o rei podia fazer aos seus negócios, à sua família. O rei, irmãos, não é igual um presidente da república, não. O rei tem autoridade ilimitada. O rei faz o que ele quiser. O rei manda e desmanda. Então, não é que o povo estava com Absalão. O coração do povo estava com Absalão. E aí, olha só, Absalão não está roubando só o trono de Davi. Absalão está roubando o coração das pessoas. Porque Davi foi um rei que conquistou o coração das pessoas. Então agora ele está vendo não apenas o trono, mas o coração. Uma coisa era se ele tivesse sendo expulso e ele soubesse, mas o pessoal me ama. O problema é que o pessoal está olhando para Absalão e dizendo, nós queremos Absalão, nós não queremos mais Davi. O coração do povo está com Absalão. E aí, para piorar mais essa história, quem está roubando o trono e o coração dessas pessoas, não é qualquer um. Absalão era filho de Davi. Imagina que o seu filho entrou em batalha com você. O seu filho agora faz com que você precise fugir para não ser morto. O seu filho toma tudo que é teu. Toma o seu reino e toma também o coração das pessoas. Irmão, olha como isso é profundo. Não eram os filisteus que estavam tomando o reinado de Davi. Não era algum descendente de Saul que se levantou e que de alguma maneira tentou de todas as maneiras buscar de volta o trono do seu antecessor. Não. Aqui, o que a gente está vendo é que um familiar, não era um inimigo, era um amigo, era alguém de casa, era um filho. É mais do que um amigo, é um filho, irmãos, um filho. O filho é parte sua. Quando você tem um filho, você se vê naquele filho. E você olha para o filho sempre com amor, sempre com carinho. E você imaginar que o seu filho não te ama, para um pai comum, um pai saudável, um pai normal, tem que falar assim hoje em dia, porque tem alguns pais que só a misericórdia de Deus, né? Mas para um pai saudável, imaginar um cenário como esse é uma loucura. Agora, essa história que a gente está lendo aqui, que a gente leu hoje em 2 Samuel 15, ela não começa em 2 Samuel 15, ela começa muito antes. Não é do nada que Absalão toma o trono do pai. Não é à toa que as coisas acontecem. Existe um porquê. E como eu sei que vocês são uma igreja que gosta muito da palavra de Deus, a gente vai pegar o gancho dessa história para você entender tudo que está acontecendo aqui nesse texto. Se você voltar a fita um pouquinho, você vai ver que Davi tinha outros filhos. Um dos filhos que Davi tinha se chamava Amnon. Davi também tinha uma filha chamada Tamar. Tamar era irmã pela mesma mãe de Absalão. Então Absalão era irmão de pai e mãe com Tamar, e Amnon, um outro filho de Davi. Diz o texto que Amnon olhou para Tamar e ele ficou doente de paixão por ela. É o termo que a Bíblia usa, ele ficou doente de paixão. Ele olhou pela irmã e ele falou, eu quero essa mulher para mim, eu quero ter ela, eu quero possuir ela. Mesmo sendo irmã dele, ele teve esse sentimento, esse pensamento. E aí, o que ele deveria ter feito? Bom, o que um servo de Deus deveria fazer? Dobrar os joelhos e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. A minha natureza corrompida está tendo ideias absurdas. Senhor, limpa o meu coração, me purifica. Senhor, transforma a minha forma de pensar, não deixa que eu cometa nenhuma loucura.
Mas ele não fez isso. Em vez de conversar com Deus, ele foi conversar com um amigo dele. E aí, irmãos, quantas vezes que a gente faz isso, hein? A gente vai conversar com os nossos amigos. E Jonadab, o amigo dele, dá um conselho para ele muito maluco. Jonadab fala para ele o seguinte: ô Aminon, você está querendo mesmo a sua irmã? Faz o seguinte, você vai dizer que está doente, e você vai pedir que a sua irmã venha até a sua casa, e você vai dizer que você quer que ela prepare uma comida para você. E quando ela estiver aqui sozinha com você, você agarra ela e faz o que você quiser com ela. Em outras palavras, você pega ela e estupra a sua irmã. E ele falou: cara, gostei do plano. Ele estava doente de paixão. Irmãos, muito cuidado com a paixão. Eu nem ia falar, é só um parênteses aqui. Muito cuidado com a paixão. Eu já falei algumas vezes, mas vou falar de novo. O pessoal fala que o amor é cego. Mentira. O amor enxerga. O amor é Jesus. A paixão é cega. A paixão deixa você cego. A paixão faz você fazer coisas loucas. Você rejeita coisas boas. Você deixa de lado a sua família. Você mente. Você faz coisas pela paixão que são totalmente erradas. E esse homem está doente de paixão. E agora ele resolve executar esse plano. E ele faz isso. Ele chama a irmã dele, manda chamar. E quando ela chega, ele manda os servos saírem e ele estupra a irmã dele. E a Bíblia diz que quando ele terminou de fazer isso, ele sentiu uma forte aversão pela irmã. É exatamente essa palavra que a Bíblia usa, aversão. Ele sentiu nojo, repulsa. Ele falou: eu não quero essa mulher perto de mim. Aquilo que era uma grande paixão, porque uma das características da paixão é essa. Do mesmo jeito que ela pode vir e te consumir, ela vai embora também. Então, de novo, cuidado com a paixão. Esse homem, então, ele deixa que esse sentimento de aversão, então, agora domine ele. E ele fala: vai embora. Então, além de ter estuprado aquela moça, ele está tratando ela com total desprezo. E aquela moça fala para ele: meu irmão, você está maluco. Não faz isso. Eram outros tempos, outra época, outra cultura, outro povo, outro tudo. E ela diz para ele o seguinte: olha, é melhor você falar com o nosso pai. Se você conversar com ele, ele vai me dar em casamento para você. E a gente conserta isso. Mas se você manter essa ideia de me mandar embora, vai ser uma grande loucura o que você está fazendo. É como se o próprio Deus estivesse usando a boca daquela menina, falando para aquele homem: olha, você já errou demais, chega, dá um basta nisso. É tempo de parar, muda. Mas ele não ouviu. E a Bíblia diz que ele mandou ela embora. E aí, é de se esperar que Davi tivesse feito alguma coisa, sim ou não, irmão? Davi é o pai, né? Um filho seu estuprou uma filha sua. Meu Deus, que lástima. Era de se esperar que Davi fizesse alguma coisa. Só que Davi não fez nada, irmãos. Absolutamente nada. Davi deixou as coisas como estavam. E isso fala muito aos nossos corações, porque tem muita gente hoje que é assim. Gente que acredita que as coisas vão se resolver sozinhas. Ah, meu filho estuprou a minha filha, mas tudo bem, se eu não falar nada, se eu deixar do jeito que está, isso logo passa, logo a poeira baixa, vou esperar a poeira baixar. Tem muita gente que faz isso. Muita gente que tem um problema para resolver dentro de casa e não resolve. E vai empurrando as coisas com a barriga, até que chega um dia que aquilo cobra um preço terrível. Davi não falou nada. E aí, quando a gente tem um problema que não é tratado, ele pode crescer e gerar ainda mais problemas. Pega bem essa verdade para você. Se você não tratar um problema, ele pode crescer e te gerar novos problemas. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque Absalão, que era irmão de Tamar, de pai e mãe, ficou com ódio do irmão dele. E Absalão ficou esperando: não, meu pai vai fazer alguma coisa. Só que ele falou: meu pai não vai fazer nada não? E Absalão falou: beleza, no tempo certo eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí, irmãos, totalmente errado também, tá? Porque a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Mas tem um ditado aí, que muita gente gosta e cita, que diz que a vingança é um prato que se come frio. Sabe aquela história de você me fez um mal? Eu vou esperar e no tempo certo, sem você perceber, eu vou lá e vou te fazer sofrer. Se a Bíblia diz que a vingança é do Senhor, não é para a gente fazer isso. Tem esse ditado que diz isso e o ser humano gosta de ir atrás de vingança. E foi exatamente o que ele fez. Ele começou a elaborar um plano de vingança. A Bíblia diz que se passaram 2 anos, ele com isso no coração. Imagina o que um rancor de um irmão que viu a irmã ser estuprada
durante 2 anos, alimentando um plano todo dia, olhando para o outro e falando, eu vou te matar, eu vou te pegar. Você imagina, você ir deitar todo dia com ódio de alguém, alimentando aquilo no teu coração. Todo dia antes de dormir, você passando na sua cabeça o que você vai fazer, a cena que você vai viver, e uma cena de ódio. Sabe quando você está programando uma briga com o seu marido ou com a sua mulher? Os casados fazem isso, né? Não, quando ele chegar, ele vai ver só, porque eu vou falar isso. Aí se ele me responder isso, eu já sei. Eu vou falar isso assim, assim, assim. Mas se ele fizer isso, aí eu vou pegar então isso aqui e vou mostrar para ele. Sabe, a gente começa a criar uma briga. E é como se a gente brigasse antes de brigar. Porque o seu cérebro fica estressado do mesmo jeito. Ele não entende que você está só pensando. Você está em estado de estresse. Aí você encontra o seu marido e não consegue nem, de fato, recebê-lo como seu marido. Chega em casa e é uma guerra, porque você está o dia inteiro alimentando aquilo. Imagina 2 anos, Absalão bolando um plano para pegar o irmão dele. Bom, Absalão executa a vingança. Ele vai lá e mata o irmão dele. Ele organizou lá um banquete, mandou chamar os filhos do rei, e ele matou o Amnon. Amnon morreu. Quem matou foi Absalão. Agora Davi tem um novo problema nas mãos. Um filho matou o outro filho por vingança. Davi tinha ou não tinha que ter feito alguma coisa, irmão? Davi fez. A gente vive ou não vive um tempo assim, que os pais não fazem o que tem que ser feito? Você está vendo seu filho fazer uma coisa errada, mas você fica assim, ai, mas eu não sei o que falar, pastor. Eu não sei como falar. Ai, porque esse menino está diferente, eu não sei o que fazer. Irmão, você é pai, você é mãe. Você vai usar a sua autoridade de pai e de mãe. Ai, mas se eu falar, pastor, ele vai ficar com raiva de mim. Irmão, não tem esse negócio de filho seu vai ficar com raiva ou não. Você é pai e mãe, você tem que falar o que tem que ser falado. Diga, abra a sua boca e usa a sua autoridade de pai e de mãe. Davi, de novo, ficou calado. E aí, Absalão resolveu fugir. Absalão temeu pela vida dele, ele falou, bom, agora pode ser que tenha algum aliado aí de Amnon, é melhor eu fugir. E ele foge. E diz a Bíblia que ele fica longe por 3 anos. Então agora ele está longe do reino por 3 anos. Em nenhum momento Davi mandou procurar Absalão. Em nenhum momento. 3 anos depois, chega um tempo em que já não tinha mais sentido Absalão estar lá longe. E aí a gente esperava de novo que Davi fizesse alguma coisa, né, que chamasse Absalão. Mas ele não faz isso. E cabe, então, agora, depois do retorno de Absalão volta, né? E cabe a um outro homem, Joabe, intermediar a aproximação de Davi com Absalão. Mas Davi não quer muito papo com Absalão. Davi deixa Absalão ficar lá, Davi fala, tudo bem, pode voltar, está aí. Mas ele não queria conversar. E aí a Bíblia conta que a gente tem um novo período. E aí, mais 2 anos, ele está ali sem falar com o filho. Então tem muito tempo se passando nessa história, né? E Absalão, durante todo esse tempo, ele está pensando assim, poxa, foi o meu irmão que fez um ato terrível, o meu pai não fez nada, eu fiz o que tinha que ser feito, e agora ele está aqui e não quer falar comigo? Tenta olhar pela ótica de Absalão, irmão. O cara não quer falar comigo, ele me deixou escanteado aqui, eu não estou errado não. Se coloca no lugar de Absalão. E aí sabe o que Absalão faz? A Bíblia diz que Absalão começa a ir para a porta da cidade. E lá vem alguém que tinha tentado resolver alguma coisa com o rei e não conseguiu. E Absalão, a Bíblia diz que ele era bonito. A Bíblia diz que todos os anos ele cortava, era 2 a 3 quilos de cabelo que ele cortava. Olha que doideira, que homem que tem um cabelo desse. Cabelo, as mulheres ali pensando, meu Deus, que saúde é essa, né? Propaganda de cabelo, ele fazendo assim, saindo da água e balançando o cabelo assim, Absalão. E o cara era bonito, o cara era alto, o cara era imponente. Então ele já chamava a atenção por isso. Mas ele também era muito simpático. E aí ele fica na porta da cidade. E quando alguém não consegue resolver alguma coisa com o rei, ele aperta a mão da pessoa. Ele dá um abraço naquela pessoa, ele fala assim, quem me dera ter autoridade, eu resolvi o teu problema. Quem me dera poder fazer alguma coisa, se eu pudesse eu te ajudava. E ele fica nessa. E é assim, irmãos, que ele começa a ganhar o coração das pessoas. Tá certo? Não, tá errado. Mas o que fez ele errar? Foi o erro do pai.
Às vezes, irmão, a gente produz erro nas outras pessoas. É o que você fez que fez o outro errar. E quando chegar diante de Deus, não vai ter essa de alguém tentando justificar, não, está todo mundo errado. Senta aí porque vocês todos erraram. E se todos erraram, todos têm que ser corrigidos. E Absalão, agora, ele é esse cara que está ali roubando o coração das pessoas. Isso já tinha sido profetizado, esse texto que a gente leu hoje já tinha sido profetizado por Natã. Lembra no episódio quando Davi, ele fica com a mulher de Urias, ele fica com Batseba e ele manda matar Urias? Depois disso vem o profeta Natã conversar com ele, né? Segundo Samuel 12:10, o profeta Natã fala para Davi o seguinte: por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Olha só o que Deus tinha falado pela boca do profeta Natã. Ô Davi, a espada nunca vai se apartar da sua casa. E de fato e de verdade essa sentença está se cumprindo agora. Porque Davi está vendo a espada cantando dentro da casa dele de todas as maneiras. É briga entre filhos e agora é o filho fazendo com que ele tenha que fugir do próprio reino. É mais do que isso. Pessoas de confiança de Davi. Naquele tempo tinha um homem que se chamava Aitofel. Aitofel, esse cara, ele era um conselheiro do rei. E Aitofel, diz a palavra, que tanto Salomão quanto Davi, eles acreditavam muito nos conselhos desse cara, né? Era um homem, assim, honrado, porque as pessoas falavam, cara, esse cara, ele fala pela boca de Deus, tipo, o que ele fala é de Deus. E aí Davi, então, olha para Aitofel agora, e Aitofel está tomando um partido também. Davi esperava que Aitofel fosse ficar do lado dele. Era o conselheiro que estava com ele há muito tempo. Mas Davi agora vê que Aitofel escolheu estar com Absalão. E, irmãos, fazer o quê, né? Aitofel escolheu. Ah, mas e o povo? O povo escolheu também. Irmãos, se coloca agora no lugar de Davi. Eu te pedi para se colocar no lugar de Absalão, mas coloca no lugar de Davi. Quando Davi estava vencendo todas as batalhas, quando Davi estava por cima, tinha um monte de gente perto dele. Todo mundo queria estar perto de Davi. Mas agora Davi está sendo expulso, Davi está precisando fugir. Davi está indo sem rumo para um lugar indeterminado. Davi vai viver de quê? Talvez ele tivesse que voltar a fazer o que ele fazia lá na época que ele conheceu Abigail, né? Uma outra esposa dele, que ele conheceu. Ela era mulher de Nabal, que a Bíblia diz que era um homem mau. Mas quando a gente lê o texto, Davi era um salteador, irmão. Davi ficava junto com os homens dele e eles matavam ali um grupo de pessoas, pegavam as coisas para eles e está tudo certo. E um belo dia eles chegam para Nabal e falam assim, ô Nabal, a gente está vendo aqui que tem muito boizinho aí, andando aí, né, nas suas terras, manda aqui que a gente quer fazer um churrasco. E aí Nabal não quis atender o pedido e Davi se sentiu ofendido, porque na cabeça de Davi ele oferecia proteção estando ali por perto a Nabal. Enfim, não vamos entrar nessa história, que é outra história já. Davi possivelmente ia ter que voltar a fazer isso, a ser um grupo nômade de salteadores. E quem ficasse com Davi tinha que estar pronto para essa vida. Ó, hoje nós vamos dormir na caverna. Hoje não tem palácio, hoje não tem casa, hoje nós vamos dormir na caverna. Vamos embora? Quem estivesse com Davi estava escolhendo isso. Agora, Davi, por muitas vezes, foi honrado e esteve ao lado dos seus homens. Teve um episódio que os 3 valentes de Davi, ele falou assim, quem me dera beber a água do poço lá que tem lá em Belém, e aí o pessoal vai e traz a água para ele e fala, está aqui meu rei. E ele fala, não posso beber essa água quase custou a vida de vocês. E ele entrega aquela água como oferta ali ao Senhor. Sabe, Davi era um cara que estava sempre ao lado dos homens dele, dizendo, não, eu vou comer o que vocês estiverem comendo, eu vou dormir onde vocês estiverem dormindo. A gente está junto nessa. Só que agora ele está chorando. E o cenário mudou. Tem um monte de gente olhando e falando, eu não vou seguir esse rei não, porque esse rei aí está derrotado. Olhando para Davi naquele cenário que parecia ser uma derrota. Mas a Bíblia diz que também alguns ficaram ao lado dele. Só que quem ficou ao lado dele? A Bíblia diz que foram os quereteus, os peleteus e os giteus. Estou quase falando em línguas, né? Se falar, ó, quereteus, peleteus, giteus, se você falar isso 3 vezes aqui, o negócio já fica, está quase falando em línguas. Os quereteus, os peleteus e os giteus. Esses ficaram com Davi.
são estrangeiros. Olha que loucura. São estrangeiros que tinham se unido a Davi, que faziam parte da guarda real agora. Isso era muito comum antigamente, porque os reis gostavam de ter uma guarda real de um outro povo, porque se precisasse mandar matar alguém do próprio povo, eles não tinham essa ligação afetiva. Então era bom ter alguém da guarda real que fosse de outro povo. E agora esse povo está com ele. E entre os giteus tem um cara que se chama Itai. Eu não sei se você já parou para pensar sobre esse cara, Itai. Eu estava lendo a Bíblia, né? E aí eu li essa história e eu vi a declaração que Itai faz. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Porque a declaração que Itai faz é essa. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou estar contigo, Davi. Aonde você for, eu vou. E esse cara, ao declarar isso, ele traz para a gente um ensinamento muito poderoso. E eu quero pensar nesse cara. Quem era o Itai? A Bíblia está falando que ele era giteu, que ele era da cidade de Gate. Sabe mais quem era da cidade de Gate? Um cara maior um pouquinho que o pastor Robson. Vocês lembram de alguém na Bíblia um pouquinho maior do que o pastor Robson? Alguém chuta o nome de alguém? Golias. Golias era de lá. Ué, pastor, então Gate é do território inimigo? É da cidade de Golias. É da terra dos filisteus. Esse cara era de lá. E a gente está acostumado a olhar a história pelo ângulo de Davi, né? Pelo lado de cá da história, mas muda o ângulo da história. Imagina que você é Itai, você está na sua cidade, junto com seus homens, e você está em guerra contra Israel. E vocês têm um guerreiro, Golias, brabo. E aí, de repente, você ouve falar que vai ter um desafio, Golias está desafiando o povo. E surgiu um rapazinho. E esse rapazinho vai enfrentar Golias. E de repente chega a notícia de que Golias foi derrotado. Você fala, meu Deus, quem é esse cara? Esse cara deve ser sinistro, esse cara deve ser muito bom de batalha. Imagina como é que foi para Itai receber a notícia lá na terra dele. Imagina para os filisteus começarem a pensar em Davi. Imagina para Itai pensando em Davi. Porque a Bíblia diz que Davi, então, depois que mata Golias, ele começa cada vez mais a subir no exército de Saul. E Davi começa a ir para as guerras contra os filisteus e começa a matar os filisteus. Até que Davi tem tanto sucesso contra os filisteus que criam uma música para Davi. Você lembra como é que era essa música? Você é uma mulher muito inteligente, muito esperta. Fala aqui no microfone, pessoal saber. Fala aqui. Fala aqui, pessoal saber como você é inteligente. Fala, não sabe não, fala, conta aqui. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, uma coisa assim. Essa era a música. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Isso está lá em 1 Samuel 18, a partir do verso 6, essa história está narrada ali. E aí ali no versículo 8, a gente vê que Saul fica muito irritado. Né? Isso, bota o 8 agora aí, ó. Bota o 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Irmãos, olha só, isso aqui é uma virada na história, porque lembra que a gente está olhando sob a ótica dos filisteus? Tem um cara que matou Golias, que está matando geral, está matando 10 milhares, estão fazendo música, o cara é sinistro. Só que agora começou uma treta com o rei dele. Mas você está olhando pela ótica de quem está em Gate. Será que tem treta mesmo? Será que eles não armaram? Porque Davi precisa fugir de Saul. E Davi começa a fugir de Saul. E aí chega uma hora que Davi fala, não tem mais para onde eu fugir, só tem um lugar que eu posso ir, que Saul não vai atrás de mim. Já sei, eu vou para Gate. E ele vai para lá. E quando ele chega lá, o povo está desconfiado. Será que eles não estão mancomunados? Será que Saul não implantou, não é um cavalo de Troia? Será que Davi não está aqui para destruir a gente? E aí a coisa fica feia para Davi lá. E diz a Bíblia que Davi, para manter a vida, ele precisa se fingir de louco. A Bíblia diz que ele começou a deixar saliva escorrer pela barba. Que nojento, né? E diz que ele ficava arranhando as portas da cidade, igual um maluco. E o povo olhou e falou assim, ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu. E aí ele não foi morto, sobreviveu.
mas nessa primeira passagem dele por ali não deu muito bom. Depois de um tempo, Davi volta para ali, para aquela cidade, e aí as coisas estão mais tranquilas. E aí a gente vê que ele está ali no território dos filisteus, mas agora o rei Aquis se agrada de Davi, chama Davi para perto, inclusive dá um cargo a Davi, dá uma cidade para Davi, a cidade de Ziclag. Você já deve ter ouvido várias mensagens também, falando ali sobre, né, o momento em que alguns saqueadores levam tudo e Davi vai atrás de tudo que eles tinham perdido. E aí a gente canta, eu quero de volta o que é meu. Davi tinha uma cidade dada pelo um rei filisteu. E aí o povo filisteu agora está olhando para Davi, e o povo filisteu está falando, uau, esse cara é bom mesmo, esse cara agora está do nosso lado. Esse cara arrebenta com todo mundo. Então imagina que Itai está nesse time que está olhando para Davi, está observando o comportamento de Davi. Mas é mais do que isso. A Bíblia diz que ali alguns vadios se juntaram a Davi. Quando a Bíblia usa o termo vadios, eram pessoas que não tinham o que fazer, não tinham ocupação e muitas vezes ganhavam dinheiro de forma ilícita. Davi reúne esses homens e transforma esse povo num exército. Davi dá valor, dá sentido à vida daqueles homens. E tudo isso está sendo observado e Itai está falando, uau, está aí um grande líder. Está aí um cara que eu seguiria esse cara. Sabe aquela pessoa que te inspira? Você deve ter alguém assim na sua vida. Talvez seja o vô, um pai, um tio, talvez seja um pastor, um professor de EBD. Alguém que você fala assim, essa pessoa me inspira. Eu penso nessa pessoa, eu penso na fé dessa pessoa, eu penso na liderança e eu falo, eu quero ser dirigido, eu quero que meus passos sejam dirigidos pela liderança dessa pessoa. Sabe, tem pessoas que nos inspiram. E Davi era uma dessas pessoas que inspirava. E aí, irmãos, a gente está vendo que Itai, agora, anos depois do texto que a gente leu hoje, anos depois ele aparece, porque ele fala, está na hora de eu servir a Davi. Ele pega 600 homens com ele, é o que o texto diz, que tem 600 giteus. Então ele pega 600 homens e ele vai para servir a Davi. Ele chega lá, tudo bom, rei Davi? Estou aqui porque quero servir a você. E Davi fala, tudo bem, seja bem-vindo. Só que pouco tempo depois, o termo que Davi usa conversando com ele é, Itai, é melhor você ir embora, cara. Porque Absalão está querendo me matar e eu tenho que ir embora. Vai embora. Você chegou ontem. É o termo que ele usa. Você chegou ontem. Tinha pouco tempo que ele tinha chegado. E nesse pouco tempo que ele tinha chegado, ele tinha uma oportunidade de desistir. Não vou servir a Davi, não. Eu vim porque Davi tinha um reino. Eu vim porque Davi tinha condições de sustentar os meus homens. Mas agora Davi perdeu tudo. Então, é muito importante a gente pensar no que Itai está fazendo aqui. Porque enquanto o povo de Israel está rejeitando o rei Davi, Itai, um estrangeiro, que viu a história de Davi de longe, está olhando e está falando assim, eu quero servir esse cara. Eu estou com ele. Eu estou fechado com ele, irmão, não importa. Se tiver no muito ou no pouco, eu estou com ele. Sabe aquela pessoa que está contigo mesmo? É para o que der e vier. E olha que o povo que estava com Davi tinha mais motivo de ter fé, né? Porque o povo de Israel viu grandes milagres acontecendo. Mas era um estrangeiro, era um giteu, era alguém do povo inimigo que estava aqui agora escolhendo ficar com Davi. E Davi diz para ele assim, volte, você chegou recentemente, em algumas versões, você chegou ontem. Você é estrangeiro, são termos que Davi usa. Você não me deve nada. E aí Itai decide permanecer e faz uma das maiores declarações. Vamos ler de novo, 2 Samuel 15, a partir do versículo 19. 2 Samuel 15, 19, diz assim, O rei disse então a Itai de Gate, por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Eu lembrei de uma outra declaração que é feita de uma nora para uma sogra, que se parece muito com essa, né? Só faltou o teu Deus será o meu Deus.
Irmãos, ele está falando, eu vou estar contigo, aonde o Senhor estiver, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Às vezes, irmãos, a gente aceita até morrer para Cristo, mas viver para Cristo a maioria das pessoas não aceita. Como assim, pastor? É só você parar para pensar. Tem gente que tem coragem, se você disser, nega Jesus, não nego, eu vou dar um tiro na sua cabeça, pode atirar. A pessoa morre. Mas aí Jesus fala, viva para mim, renuncie o pecado. E a pessoa fala, Jesus, calma, aí não, eu não consigo. Jesus, isso é difícil. Então é mais difícil viver para Cristo do que morrer para Cristo. Esse homem está dizendo que ele está com o rei dele para viver ou para morrer. E com Itai a gente aprende que a fidelidade não depende do tempo, e aí pensando no nosso caso, não depende do tempo de igreja. Na nossa caminhada cristã, tem muita gente que tem muito tempo de igreja. Mas tem os Itais que chegaram ontem, chegou agora, recentemente. E a fidelidade não está condicionada ao tempo que a pessoa chegou na igreja. A fidelidade está condicionada ao coração. Irmãos, quantas pessoas que você conhece que talvez tenham muitos e muitos anos de igreja e que se acostumaram tanto com a igreja que elas já perderam a sensação de prazer de estar na igreja. Quantas pessoas que você já ouviu falar assim, eu estou desanimado, acho que eu não vou para o culto hoje não. Talvez tenha alguém me acompanhando pela internet, que podia estar aqui, mas você ficou em casa. Irmão, eu amo a sua vida, eu quero que Deus abençoe você, mas a comunhão precisa ser desfrutada. Você precisa estar aqui, você também pode ser bênção na vida de alguém. Olha para alguns bancos vazios hoje aqui entre nós. Quem é que senta aí perto? Por que essa pessoa não veio? Pensa nisso, irmão. Talvez Deus vai te usar para conversar com essa pessoa essa semana. E talvez essa pessoa vai dizer, eu estou meio desanimado. Quantas vezes a gente já viu gente desanimado? Não depende do tempo, irmão. Tem gente que converteu agora e está aí, sabe, com o coração cheio de Deus. Aliás, o tempo, e muitas vezes ele se torna um inimigo. Porque vai passando o tempo e é muito mais fácil um crente com mais tempo de igreja cometer alguns erros do que um crente novo de igreja. O cara converteu agora, entendeu que ele tem que ser dizimista. O que ele faz? Dizima. Simples. O cara que tem muito tempo de igreja fala, mas Deus sabe. Senhor, esse mês não deu. Mês que vem, Senhor. Existem princípios que a gente quebra porque a gente se acostumou tanto que a gente faz de qualquer maneira. Lembra da história da arca? Vocês lembram da história da arca? Que antes de ficar na casa de Obed-Edom, ela fica na casa de um sacerdote, e que ela fica 20 anos lá, e que durante esse tempo não acontece nada, e que os filhos dele foram criados ali, e não aprenderam nada, ao ponto de que quando tiveram que carregar a arca, um dos filhos dele, Uzá, viu que a arca titubeou e meteu a mão na arca e morreu, porque não era para carregar a arca daquele jeito. Eram para os levitas carregarem a arca nos ombros, mas eles colocaram em cima de um carroção com bois, porque eles tinham visto os filisteus fazerem isso. Hoje a gente pegou a história, completa aí, ó. Vale a pena você ler tudinho aí. Quem está, de repente, aí falando, uau, que história legal, está na Bíblia, irmão. Não precisa nem ver a série lá da televisão. Dá para você ler na Bíblia e ter todo... Eu já estou dando todo o spoiler aqui. Irmãos, a presença de Deus, você não pode se acostumar com ela, não. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Faça a você mesmo essa pergunta. Sabe aquele dia que você sente uma presença e você chora e você fala, Senhor, eu te amo? Eu não estou dizendo que você esteja com um problema, chorando, dizendo, Senhor, me ajuda. Não é isso. Eu estou perguntando há quanto tempo você não chora pela emoção, só pela emoção, pelo prazer de estar do lado de Jesus. Sentir a presença dele e falar, Senhor, que coisa boa. Há quanto tempo você não vive isso? Há quanto tempo o seu amor por Jesus não dá provas que existe para você mesmo? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não chora pelos teus pecados? Há quanto tempo o teu pecado já não dói mais? Você se acostumou com o teu pecado? Porque se de um lado a gente tem que sorrir de alegria e chorar de emoção na presença de Deus, os nossos pecados têm que nos levar a lágrimas. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados, perceber que a gente está errado e buscar a Deus.
há quanto tempo você não faz isso? Cometeu um erro, pede perdão, chorando. Pecou o mesmo pecado, já chora menos. No outro, só faz cara de tristeza. No outro, já nem ajoelhou mais. No outro, você fala, nem vou lá na frente. Eu vou nesse apelo, toda semana eu vou no apelo. O pessoal já está olhando para mim. E o diabo aqui, mandando você desistir de se render aos pés do Senhor. Irmãos, há quanto tempo essas coisas têm acontecido? Fidelidade não depende do tempo de igreja. Estatisticamente, a gente vê exatamente isso. Itai, ele permaneceu, e ele não precisou ter muito tempo de igreja, não precisou ter muito tempo no reinado. Ele só precisou saber exatamente quem era o rei. Ele conhecia o rei Davi, ele falou, é esse cara que eu quero servir. Você conhece o rei a quem você serve? Você de fato conhece o rei Jesus? Você sabe quem é Jesus, ou Jesus para você é só o ator do The Chosen? Quem é Jesus para você? O que vem à sua mente quando eu digo Jesus? Pastor, pensei no ator do The Chosen. Pensou errado, irmão. Jesus é muito mais. O que tem que vir ao seu coração é muito mais do que isso. Você precisa conhecer Jesus. Com Itai eu também aprendo que Deus ama os improváveis. Irmãos, eu fico olhando, imaginando Deus olhando lá do alto e olhando para Itai. Enquanto o coração do povo está se pervertendo, escolhendo o lado errado da história, aqui a gente vê um improvável, um cara que era do povo inimigo, que observou Davi, que falou, não, eu quero ser agora do seu povo. Eu quero estar com você. Irmãos, os improváveis estão aqui entre nós. Talvez a sua história seja de uma improbabilidade imensa. Se a gente parasse para dar oportunidade para todo mundo aqui, irmão, não era para você estar aqui. Não era para eu estar aqui, irmão. Eu sou um improvável de Deus. Estou aqui pela misericórdia do Senhor, porque Ele apontou lá do alto e falou, eu quero, vai, eu acredito. E ainda que outras pessoas não acreditem, Deus acreditou em você e te trouxe aqui, te colocou aqui, irmão. Em nome de Jesus, entenda isso. Deus ama os improváveis. Talvez você seja o menor. Talvez você seja o mais fraquinho, o mais triste, o mais desanimado, com menos habilidade. Isso tudo é só aos seus olhos. Porque aos olhos de Deus você é muito especial. Aos olhos de Deus Ele está olhando e está falando assim, ei, você não tem ideia dos planos que eu tenho para você. Eu quero usar a tua vida. Só que o problema é que tem sonhos que você deixou morrer lá atrás. Tem gente aqui com chamado, tem gente que podia estar aqui pregando nesse altar, mas resolveu dar outro rumo na vida. E não venha com essa história de que o pastor não dá oportunidade, porque é mentira. Se tem uma igreja que tem oportunidade para estar nesse altar, essa igreja se chama Primeira Igreja Batista em Heliópolis. Irmãos, isso aqui eu falo sem demagogia nenhuma. Eu não conheço, de verdade, outro pastor que abra o púlpito como esse homem faz. E que permita que a gente abra também. Porque quando eu chego aqui na juventude e trago um jovem e coloco para pregar aqui, é porque ele deixou. Eu não sou maluco também, irmãos. Eu sou doido, mas não sou maluco. Não vamos confundir as coisas. Não vamos confundir. Ele dá essa liberdade. Se a pastora Zélia quiser chamar alguém, ele vai falar, pode colocar. Então, irmãos, não venha com essa mentira, isso é falácia. Se você não está onde Deus queria, é porque você tomou decisões erradas. Você não está preparado para fazer o que Deus quer que você faça. E não é culpa da igreja, não é culpa do pastor e não é culpa de Deus. É responsabilidade sua. Tem gente que tinha que estar louvando o Senhor aqui, tem gente que tinha que estar recebendo as pessoas ali na porta. Tem gente que já era para estar liderando uma célula, mas não tem nem frequentando uma célula ainda. Já era para ser líder, já era para ter pessoas contigo. Você ainda nem foi numa célula. Você ainda nem abriu o coração. Você ainda nem entendeu o que está acontecendo dentro da tua igreja. Você nem percebeu o que Deus está fazendo. E cuidado, você vai ser surpreendido de repente. O que aconteceu aqui? Irmão, a minha igreja está diferente. A sua igreja era outra. Essa aqui é a do Senhor. Cuidado, irmão. Lembra que existem muitos improváveis e Deus ama esses improváveis. O Itai era estrangeiro, era giteu, ele era filisteu, ele era da terra dos inimigos, mas é esse homem que está dando exemplo para a gente aqui. É esse homem que está movendo
o nosso coração ao entendimento do que Deus quer hoje. Terceira coisa que eu aprendo com o Itai: lealdade não pode depender das circunstâncias. Eu vou servir se estiver tudo bem. Eu vou ficar com o meu rei é Jesus. Eu vou ficar com Jesus se eu tiver com emprego. Mas se eu ficar desempregado, não, pastor, eu não estou conseguindo, pastor. Estou desanimado para ir na igreja que está acontecendo tanta coisa. Tu já está passando dificuldade, tu vai ficar sem uma família para te apoiar? Você é maluco? Quem foi que te deu essa ideia de jirico? Tira isso da cabeça. Eu vou ficar sozinho, que é melhor. Preciso de um tempo de cura. A cura só é encontrada em Jesus. Se você está tentando se curar sozinho, escondido, você vai piorar. A cura é encontrada em Jesus. E a gente sabe como. É confessando o pecado, é deixando que uns orem pelos outros. A gente sabe qual é o processo, a gente já ouviu a palavra várias vezes. Então, em nome de Jesus, irmão, assume aí a tua responsabilidade. Para com essa história de, não está dando para, pastor, não está dando para vir à igreja, que as coisas lá em casa estão difíceis. Irmão, você quer alguém que tinha uma vida mais difícil do que a do apóstolo Paulo? As coisas estavam difíceis e ele não parou. Ele perseverou, ele seguiu em frente. Irmão, as coisas podem ficar difíceis sim, mas é com Jesus que nós encontramos a vitória. É Ele quem garante para a gente que nós sairemos vencedores. A sua fidelidade, a sua lealdade não pode depender das circunstâncias. Aonde você fica quando o seu rei está chorando? Jesus está chorando, aonde você fica? Você permanece quando a resposta que você está esperando não chega? Você está perguntando algo para o teu rei. O povo fez isso com Absalão. Vou escolher Absalão, porque Absalão disse que prometeu que ia resolver minha causa. Davi não resolveu a minha causa. Quando Jesus não te responde na hora que você quer, o que você faz? Você abandona Jesus? A gente tem histórias de pessoas que estavam aqui com a gente, que hoje estão frequentando a macumba. Eu vejo a cara das pessoas assim, Talvez você conheça gente também que está passando por isso. Gente que saiu daqui, permaneceu cristão, está na igreja católica. Bom, irmãos, se você ler a Bíblia direitinho, você vai entender do que eu estou falando. Pessoas que serviam a Jesus. Pessoas que hoje tem muitos cristãos que estão se convertendo ao islamismo ao redor do mundo. Olha que loucura. Olha a que ponto chegou. Nós fomos chamados para ganhar essas pessoas. Mas são essas pessoas que estão indo para lá. Você permanece quando não vem a resposta? Você permanece quando a dor aparece na sua vida? Quando está doendo, você está chorando e o negócio está difícil, você permanece? Ou só quando está tudo bem? O que você faz quando o rei está chorando? Aqui, nesse texto, a gente vê que Davi está saindo de Jerusalém chorando. A gente leu isso aqui. Davi está atravessando ali o Cedron. Davi, ele está subindo o Monte das Oliveiras. Ele está fazendo isso chorando. Quando a gente avança um pouco mais na história, a gente vê na Bíblia que Jesus também atravessou o Cedron. Que Jesus também subiu o monte chorando. Que Jesus também teve momentos difíceis. Que lá no Getsêmani, Jesus teve um tempo em que ele estava tão estressado que ele chegou a suar sangue. Então, em meio às lágrimas da oração dele, também haviam gotas de sangue no suor dele. E enquanto isso, o que os discípulos faziam? Dormiam. O que você faz enquanto o seu rei está chorando? Jesus Cristo é capturado. Os discípulos fogem. Os discípulos somem. O que você faz quando Jesus está chorando? Ele está a caminho da cruz e só tem algumas mulheres ali. O que você faz quando o seu rei está chorando? Jesus está olhando para toda a humanidade.
Jesus está na cruz do Calvário diante de algumas pessoas que ele abençoou, e essas pessoas foram aquelas que gritaram: crucifica-o. O que você faz quando o seu rei está chorando? Porque hoje, irmãos, eu posso dizer para você que Jesus continua chorando. Ele está chorando pelas vidas que estão aí afora se perdendo. Tem muita gente indo para o inferno agora, morrendo agora, indo para o inferno agora, nesse exato momento. Porque nós não fizemos nada. Eu não estou falando de gente distante, não. Tem gente morrendo aqui perto da gente, sem Jesus, que a gente não fez nada. Jesus, ele está chorando todas as vezes que o povo dele não toma uma decisão que tem que tomar. Jesus está chorando, irmão. Quando ele olha para a gente, ele fala: agora você vai, não vai? Agora você vai fazer, não vai, meu filho? Eu te empoderei, eu te capacitei, eu te ungi. Eu sei que você vai falar de mim. Vai, eu coloquei o teu amigo perto de você. Fala que eu amo ele. E você se cala. Jesus está chorando, irmão. Todas as vezes que você chega diante de alguém que não conhece a Jesus e joga fora a oportunidade de falar: ei, Jesus te ama, Jesus salvou a minha vida. Jesus chora ainda hoje. Irmãos, eu peguei algumas coisas aqui, ó. Segundo o relatório das Nações Unidas, pensando em alimentação, 673 milhões de pessoas passaram fome no ano de 2024. 673 milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso é cerca de um pouco mais de 8% da população mundial. Passando fome. Eu não estou dizendo que estavam em dificuldade, não, irmão. Não vem com essa, porque lá em casa as coisas estão difíceis. Não, na sua casa está uma maravilha. Porque nem que seja um arrozinho, mas tem lá na sua casa, graças a Deus. E como igreja a gente se une, um ajuda o outro, e graças a Deus por isso. Eu estou falando de gente que foi dormir querendo comer e não tinha. Gente que ouviu os filhos pedindo um alimento e não tinham. Quantas vezes isso acontece aqui perto da gente? Famílias que a nossa igreja vai entregar de repente uma cesta básica. Eu já fui uma vez entregar uma cesta básica junto com o pessoal para uma família aqui da igreja, que quando abriu a cesta básica tinha um pacote de biscoito recheado, irmão. Pacote de biscoito recheado. A criança: rouba, mãe. A criança nunca tinha comido um biscoito recheado. Essa é a história. Feliz: mãe. Sabe, irmãos, até quando a gente vai negligenciar o que a gente foi chamado a fazer? E Jesus está chorando quando Jesus vê isso. A Unicef traz um dado que cerca de 90 milhões de homens já sofreram algum tipo de violência sexual quando eram crianças. E 650 milhões de mulheres já sofreram violência sexual quando eram crianças. Meu Deus! Quanta gente sofrendo abuso sexual. A gente vê aí os dados de tráfico infantil e continua crescendo. As pessoas querem crianças, porque tem algumas famílias querendo comprar crianças para serem adotadas, mas tem crianças que são roubadas para que os órgãos sejam retirados. Tem crianças que são roubadas para virarem escravas sexuais. Você consegue imaginar crianças de 3, de 4 anos sendo escravas sexuais de homens truculentos? Jesus está chorando. O que você faz enquanto Jesus está chorando? O seu rei está chorando, irmão. Você vai fazer o quê? Vai ficar parado ou vai fazer como está? Ei, estou aqui. Em média, uma criança é morta por violência a cada 4 minutos no mundo. Uma criança. Não estou falando de morte geral, estou falando de criança. Vamos pensar em Belfor Roxo aqui. Alguns estudos aí estimam que 1 em cada 2 crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos sofre algum tipo de violência física, emocional ou sexual todos os anos. É metade. Metade das crianças e dos adolescentes em Belfor Roxo sofre algum tipo de violência, ou violência física, ou emocional, ou sexual. Metade. Não, pastor, mas isso é só no mundo. Será? Quantas notícias a gente tem de famílias da igreja vivendo coisas assim? Esse ano, uma mulher foi presa aqui em Belfor Roxo e a acusação era de estupro de vulnerável. Essa mulher gravava filmes com conteúdo infantil. Aqui em Belfor Roxo. Uma mulher. Porque às vezes a gente olha e a gente não enxerga o mal, porque
a gente faz o estereótipo do mal. Em maio, aqui desse ano, explodiu uma bomba no CIEP, aqui pertinho da gente. Uma bomba explodiu, feriu 10 adolescentes. Pegaram um cano de PVC, encheram de prego, parafuso, porca, não sei o que, fizeram uma bomba. Explodiu. A intenção era ferir mesmo, quem sabe matar. E colocaram dentro de um colégio. Quem faria isso, irmão? Você acha que o coração de Jesus olha para essas coisas como? Sabe, às vezes a gente olha e fala assim, Deus, o Senhor não vai fazer nada. E Jesus está dizendo, eu já fiz. Eu enviei vocês, eu enviei a minha igreja. Essa foi a maior resposta que Jesus fez. Ele falou, eu ensinei eles a amarem. Eu fui lá. Eu sofri para eles aprenderem. Eu ensinei como fazer. Sabe, eu imagino Jesus chorando não só pelo que está acontecendo, mas pelo que nós não estamos fazendo, irmãos. Belford Roxo é uma das cidades mais violentas do nosso estado. Muito desses dados tem a ver com a questão do tráfico. Tem muitas crianças e adolescentes hoje no morro, nas favelas aí, entrando para o crime, entrando para o mundo das drogas, indo trabalhar para fazer fama, para ter poder. Quantas crianças que hoje olham e se encantam com a imagem de um fuzil. Ah, porque eu quero segurar um fuzil. Ah, porque os caras estão pesadão. Toda essa cultura está sendo impregnada e nós não estamos fazendo nada. Irmãos, isso é muito sério. Teve uma pesquisa divulgada em 2024 que fala que a maior parte dos desigrejados está na faixa etária de 16 a 34 anos. Coincidentemente, é a fase que eles estão ganhando o mundo. Eles estão saindo debaixo da nossa asa e eles estão indo voar sozinhos. Sabe o que isso fala para a gente? Que a gente não ensinou eles a voarem direito. Irmão, tem muita gente preocupada com a faculdade. Pastor, vai chegar na faculdade e meu filho vai desviar. Só vai desviar se você não fizer um bom trabalho. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que algumas famílias não possam ser afetadas. Pode acontecer, Deus pode permitir acontecer alguma coisa na tua casa para chacoalhar a tua casa e ter algum propósito. Mas vamos pensar em via de regra, não nas exceções. Se você é um bom pai, uma boa mãe, se você ensina a palavra ao seu filho, você já está num bom caminho. Mas para você tirar o 10, você tem que ensinar o seu filho a amar Jesus. Muitos pais ensinam a palavra de Deus aos filhos. Os filhos conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. E quando eles chegam na faculdade, eles são confrontados. E aí, meu irmão, é muito fácil, porque não havia amor dentro do coração. Irmão, eu posso dizer para você hoje, eu sou indesviável. Indesviável. Não vai acontecer nada na minha vida que vai me fazer largar Jesus. Posso dar trabalho para ele, posso ficar, rebelde um pouquinho, mas não tem jeito. Quando eu desviei lá atrás, na minha adolescência, irmãos, eu ia para a balada, terminava ali, às vezes eu, bêbado, falava, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu começava a orar. Arrumava um trabalho, pegava um dinheiro, falava para minha mãe, pega aqui esse dinheiro, vai lá, entrega o dízimo na igreja. Eu estava desviado, mas tinha alguma coisa dentro de mim que não deixava eu me lançar por completo ao mundo. Alguma coisa me atraía sempre de volta, era o Espírito Santo. Irmãos, hoje eu posso dizer isso porque eu aprendi a amar Jesus. Então eu não vou me perder. É claro que eu vou cuidar, a Bíblia não diz isso. Vigia aí para não cair, irmão, vou vigiar. Aquele que está de pé, cuide para não cair, vou cuidar. Mas você precisa ensinar isso para o seu filho. Seu filho tem que chegar na faculdade pronto para isso. O censo de 2022 mostrou que 9,3% dos brasileiros já se declaram sem religião. Teve um estudo da Unifesp e da USP em conjunto, que mostrou que dentro desses, a porcentagem de adolescentes de 14 a 17 anos sem religião passou de 14% para 20%. Era 14% em 2012 e em 2023 passou para 20%. Cresceu. São os nossos jovens. São os seus filhos, irmão. Alguém vai dizer, é tuas ovelhas. E eu daqui vou dizer, são teus filhos.
Porque está dentro da sua casa, irmão, você tem muito mais tempo, você tem muito mais alcance. Entenda isso. A gente falha porque a gente negligencia o nosso papel, a nossa responsabilidade. Não faça isso. Jesus está lá do alto olhando e chorando por tudo isso. O consumo de pornografia explodiu. Explodiu. Há muito tempo atrás, na minha época, irmãos, era um acontecimento você conseguir ver pornografia. Os garotos se reuniam, e aí não vem ninguém dizer que não fazia isso, não. Pastor, não, eu não. Os garotos se reuniam, e o que acontecia? O pai de alguém tem uma coleção da Playboy. Aí a gente tramava o plano. Que dia que vai conseguir roubar uma daquelas revistas para emprestar para todo mundo ver fotos de uma mulher nua numa revista. Hoje em dia, seu filho pega o telefone e ele está conversando com você, olhando pornografia. E ele fala que está estudando, mas ele está vendo pornografia. Ah, pastor, mas tem que ver esses jovens. São só os jovens? Você acha isso? Mais de 80% dos homens admitiram em uma pesquisa, que não precisa se identificar, terem contato com a pornografia pelo menos uma vez por mês. 80% dos homens. Bom, tem mais de 20% de cristão. Se a gente admitir que os 20% que não fazem uso da pornografia são cristãos, ainda assim, tem uma porcentagem boa aí, irmão. Entre as mulheres, o índice é de 53%. Mulheres que admitem que pelo menos uma vez por mês têm contato com a pornografia. E se você está pensando assim, meu Deus, como isso é possível? Ninguém lá em casa faz isso não, né? Se você não faz, você já está ajudando a estatística para que outra pessoa da sua casa seja a estatística. Você precisa estar atento. Às vezes a gente vai conversar com o pai, com a mãe, que fala, não, meus filhos não fazem isso não, pastor. Minha filha não sabe nem o que é beijar na boca. Irmãos, em nome de Jesus, não seja cego. Jesus está chorando nesse momento porque o pecado está tomando conta e nós não estamos fazendo nada. A gente está igualzinho Davi, olhando tudo ruir, olhando as coisas acontecerem e a gente não faz nada. As crianças cada vez estão mais expostas à pornografia aí, jogos, não preciso nem falar. Existe hoje uma indústria que está se especializando e está crescendo, que é para apresentar pornografia para crianças. Então, muitas vezes são desenhos, são coisas coloridas, para atrair a criança para a pornografia. Jesus está chorando, irmãos. Tem uma pesquisa aqui, da CNDL e da SPC, que revelou que 39 milhões de pessoas no Brasil fizeram pelo menos uma aposta online nos últimos 12 meses. 39,5 milhões, quase 40 milhões fizeram uma aposta online nos últimos 12 meses. Está crescendo muito as apostas. E aí, essa mesma pesquisa mostrou que 19% desses apostadores, que dá cerca de 7,5 milhões de pessoas aqui no Brasil, afirmam que comprometeram a renda familiar com apostas. Então, tem mais de 7 milhões de pessoas no Brasil hoje que já comprometeram a renda familiar com apostas. E sabe qual é a solução? Vou pegar dinheiro com a agiota. E sabe o que o agiota promete fazer? Não é carinho. A agiota não quer fazer cafuné em ninguém. E aí essa pessoa se desespera. E muitos se suicidam. A pergunta que eu faço para vocês é, diante de tudo isso que eu falei, o que a gente está fazendo enquanto o nosso rei está chorando? Será que você foi seduzido e o seu coração foi levado para um outro rei? Ou você, assim como Itai, está disposto a falar, Jesus, eu quero fazer parte da solução. Se a resposta é a igreja, então eu sou a resposta. Se tem uma mãe nessa hora orando pelo filho, eu sou a resposta. Se tem uma casa sendo destruída agora pelas drogas, eu sou a resposta. Deus me enviou como resposta a esse mundo. Você é a resposta. Você é a resposta de Deus. Eu queria que o louvor viesse para cá. A gente está vivendo um tempo, irmãos,
que ou a gente acorda agora e age como igreja, ou a gente vai ver o avanço das trevas sobre a igreja. Deus preserva o remanescente fiel. Eu não tenho dúvida disso. Mas a pergunta é, no meu plantão, irmão, o diabo vai fazer bagunça? Não. Quando foi na vez de Elias, ele apavorou os profetas de Baal. Apavorou. Meu irmão, no meu plantão, Satanás não vai fazer. Não vai. Não vai ganhar. Eu quero usar toda a força que eu tiver, irmão. O que eu tiver que considerar que seja uma inteligência, eu quero usar. O que eu tiver que puder ser uma criatividade, eu quero usar para Deus. Eu quero servir ao meu Deus com excelência. Eu quero olhar para as vidas, eu quero me importar. Eu quero fazer parte de tudo que Deus está promovendo na minha igreja. Eu quero fazer parte. Eu não quero assistir o que está acontecendo. Irmãos, é muito triste ver uma geração de pessoas que só assistem os cultos. Está na hora da gente vir aqui prestar um culto ao nosso Deus, mas sair daqui empoderado pelo Espírito Santo. Está na hora da gente mostrar para o mundo que o nosso Deus enviou uma resposta. O nosso rei está chorando pelo que está acontecendo lá fora, mas está chorando pelo que nós não estamos fazendo, e chegou o dia da gente dar uma resposta. O que você quer fazer em relação a isso? Eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. O rei Davi estava indo para um lugar que ele não podia prometer luxo, riqueza. Ele não podia prometer nada para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas confiavam que estar com Davi era garantia de sucesso. Hoje Jesus não está te prometendo luxo. Eu não estou aqui para pregar para você um evangelho mentiroso que vai dizer que você vai ficar rico, embora você possa ficar, mas essa não é a promessa de Jesus. Eu não estou aqui para dizer para você que todas as doenças vão ser curadas hoje, embora Jesus tenha poder para curar, e Ele cure algumas pela vontade dEle. Eu não estou aqui para dizer para você que magicamente haverá filé mignon dentro da sua geladeira amanhã. Talvez o que vai ter lá é filé ou ovon, e você vai comer aquilo, mas eu posso dizer para você que não vai faltar alegria na tua casa. Você pode sentar à tua mesa olhando para um ovo, você e os seus filhos, mas vai haver uma alegria, vai haver respeito dentro da tua casa, vai haver uma força no teu coração para você chegar lá fora, em gente que tem muito mais do que você, e vai se cumprir o que a Bíblia diz. Ele vai pegar os fracos e vai usar para falar com os fortes. Ele vai pegar os loucos e Ele vai confundir os sábios. Ele vai pegar os improváveis, que somos nós, e vai confundir esse mundo. Ele vai mostrar o poder dele para todos. Quem diria, irmãos, que uma igreja em Belfor Roxo poderia ser usada por Deus como o Senhor quer fazer? Mas esse é o plano dele. Chegou o tempo da gente fazer como Itai. Aonde o Senhor estiver, meu rei, eu estarei para viver ou para morrer. Jesus, aonde o Senhor estiver, eu estarei para viver ou para morrer. Se eu tiver que morrer pela tua causa, eu morro, mas eu quero viver todos os meus dias para a tua glória. Eu quero renunciar aos meus pecados. Eu quero fazer um concerto com o Senhor. Eu quero me comprometer a ser um melhor pai, uma melhor mãe. Eu quero me comprometer a criar os meus filhos no caminho do Senhor. Eu quero me comprometer, ainda que esteja doendo, a manter a minha família unida. Eu quero fazer a minha parte. Eu quero te encontrar, Senhor, lá na glória, e o Senhor dizer: ah, bendito do meu Pai, vinde, eu preparei moradas eternas para você. Porque naquele dia alguns chegarão e dirão para o Senhor: Senhor, Senhor, em teu nome nós oramos, profetizamos, fizemos tantas coisas. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Em qual grupo você vai estar, irmãos? Em que grupo você vai estar? O grupo que caminha com o rei, independente da circunstância. No momento da dificuldade, aonde o mundo jaz no maligno. Esse é o tempo que o Senhor nos chamou. Esse é o tempo em que Ele quer usar a tua vida. Então, em nome de Jesus,
Entrega o teu coração ao Senhor nessa noite. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E se essa mensagem falou ao teu coração, se tem algo que você precisa resolver com Deus, se você quer renunciar a pecado, se você quer agora retomar o teu chamado, se você quer tomar uma decisão de se batizar, eu não sei o que Deus falou contigo, mas Deus falou contigo, você vai vir até o altar do Senhor e você vai ter mais um bate-papo com Ele aqui agora, porque Ele quer falar mais algo ao teu coração. Transforme essa canção na sua oração, diga para Ele: eu estou rendido aos teus pés, Jesus. O Senhor está falando contigo, sai do seu lugar. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Faça o concerto com o Senhor. Convide Ele a fazer isso. Convide Ele a pertencer à sua vida. Declara para Ele: Senhor, eu estou diante do Senhor e eu quero experimentar mais de Ti.
vamos orar. E hoje, essa é a última chamada que eu vou fazer para você. Deus falou contigo, o seu lugar é no altar do Senhor. Não adianta você continuar se escondendo de Deus. Não adianta você continuar fugindo. Você tem ouvido a voz do Senhor e está negligenciando isso. O dia que você enterrou o seu chamado, você só enterrou para você. O Senhor continua olhando para você e dizendo: eu te escolhi. Eu tenho um plano na sua vida. Talvez você queira sair do seu lugar e vir aqui à frente, dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu aceito fazer do seu jeito. Eu tentei do meu jeito e não deu certo. Eu aceito começar de novo, lá do início da estrada. Se você tem coragem de fazer isso hoje, o Senhor quer reativar o seu ministério, quer reativar o seu chamado. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Tem gente aqui que ainda não se batizou. E é uma ordenança do nosso Senhor. Quando você se batiza, não acontece algo místico, não. Acontece algo poderoso, como testemunho diante de todos. Quando você se batiza, você está dizendo ao mundo que você morreu para o mundo e nasceu para Deus. E o Senhor quer te ver nas águas batismais. O que está faltando para você tomar a sua decisão? Pastor, estou esperando para ver. Você está esperando o quê? Amanhã pode ser tarde. Se Jesus voltar agora, amanhã já se tornou nada. O amanhã é um conceito abstrato. Nós nem sabemos se ele vai existir. E você precisa tomar a sua decisão hoje. Você quer fazer isso? Eu vou orar nesse momento. Eu não vou me delongar mais. Eu acredito que melhor do que eu, o Espírito Santo fala contigo. Acredito que mais forte que a minha voz é a voz do Espírito Santo. E se ela está ecoando no teu coração, corre para cá. Significa que você é muito importante para Deus. Aleluia. Aleluia. Você é muito importante para Deus. Ele está chorando, mas Ele quer você como resposta, para que o mundo possa experimentar mais amor, mais união. Deus abençoe. Aleluia. Eu pedi aos conselheiros e às conselheiras que fiquem atentos para não deixar ninguém sozinho. Enquanto eu estiver orando, você ainda pode sair do seu lugar. Você só não pode continuar resistindo. A Bíblia diz: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. É ficar dando coice numa lança de ferro. Dura coisa seria você dar murro em ponta de faca. Para de resistir. Se o Senhor está te chamando, vem. Espírito Santo de Deus, diante da nossa igreja, Pai, que intercede agora, os nossos irmãos estão aqui no teu altar. Senhor, eles foram impulsionados pelo Espírito Santo do Senhor. O Senhor gritou no coração deles, ó Pai, eles escutaram a tua voz. E agora, Senhor Jesus, eles estão aqui dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu estou rendido aos teus pés. Pode me usar, pode fazer o que o Senhor quiser. Pode mexer aonde precisar. Senhor, em nome de Jesus, restitui a alegria, restitui a esperança, restitui, Senhor Jesus, o prazer de te servir, de te adorar. Meu Deus, em nome de Jesus, que os teus filhos, ó Pai, sejam tocados hoje pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que de agora em diante, Pai, tudo seja feito novo. Nós profetizamos a vida sobre a vida dos teus filhos. Profetizamos a alegria, as bênçãos dos mais altos céus
estejam com eles, hoje e todo sempre. Nós oramos nessa hora, Pai, confiados em Cristo Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E de uma forma especial, com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome dele. Aleluia.